E a gente soube ter paciência, soube ter calma e o meu gol veio no momento certo para poder desbloquear o jogo, para a gente também se sentir mais à vontade, o torcedor também conseguir, né, respirar também um pouquinho mais aliviado. Aí eu vejo você ali quase na frente do árbitro, ajoelhado, o Rames do seu lado, enquanto não veio o check da arbitragem, você não saiu daquela posição. Era um pedido para que o gol fosse confirmado ou já uma comemoração que você sabia que o gol seria confirmado? Qual é o conhecimento do Carpini para falar de 4 anos atrás do São Paulo? Qual é o conhecimento do Carpini? Não tem conhecimento nenhum do trabalho do Diniz, do trabalho do Dorival, do trabalho do Rogério. Ele não tem conhecimento nenhum. Eu acho que errado dele, quando ele é cobrado pelo torcedor, principalmente na arquibancada, e ele aponta o dedo. Esse final nunca é positivo. Eu acho que você conversar, portas fechadas, você entender o processo do departamento médico, né? Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no F90, pessoal da ESPN Brasil, que conversaram aqui hoje com o André Silva, ele que marcou um gol ontem. Seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, deu para ver a emoção dele ontem, marcando seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Um gol muito importante, abrindo o placar contra o Cobressal. O Caleri marcou o segundo. Ele participou aqui do F90, Eduardo Afonso, batendo um papo bem legal com o André Silva. Vamos ver aqui um trecho dessa entrevista e o pessoal também debatendo sobre o futuro do Thiago Carpini. Vamos ver o que a mídia falou. Créditos e ESPN, link na descrição. Deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Porque o nosso convidado já está ali. Cuidado aí, Edu, isso. Que aí onde sobrevoam os seus amigos ali, que na última entrevista deixaram ali alguma... Mas, Edu, muito legal te receber. Edu, dizem que é dinheiro, Eduardo Afonso. Vai que é dinheiro, é alegria. Mas hoje não. Ainda bem Edu, que marca no voo, obrigado por atender aí. O Edu já fez o teste das cores? Ele tava morto. Ô, Edu, eu já fiz o teste da cor? Não dá não. Isso que eu ia falar, isso aqui, né? Vamos botar a ordem aqui, porque o Edu tem um convidado muito especial, que é o André Silva. E imagina como é que foi para dormir ontem, né? Fazer o primeiro gol com a camisa do São Paulo, ajudar na vitória. Edu, fique à vontade aí com o nosso convidado, o herói da partida de ontem. Tudo bem, Xará? Grande abraço a você, boa tarde. Pro André que não entendeu, eu tava fazendo o Rafael outro dia aqui, ao vivo, aí de repente um pássaro, alguma coisa, resolveu naquele momento ter aquela dor de barriga. E caiu bem aqui, quase caiu na cabeça do Rafael, entendeu? E aí o Edu já tá lá achando que isso vai acontecer de novo, mas não vai. Eu tô aqui com o André Silva, o homem que meteu o primeiro gol no Morumbi. Pô, e tem outra coisa, aquele dia o Rafael não tava a fim de defender, que se ele pula, ele defende. O André é tranquilo. André, prazer imenso tê-lo aqui na ESPN, pô, obrigado. Pouco mais de 13, 14 horas você marcou um gol super importante. E eu tava até, ontem entrevistei o André lá no Morumbi. Pessoal, um abraço a todos os comentaristas, daqui a pouco eu apresento um a um aqui pro André. E você acompanhou sua entrevista aqui de apresentação e você falou de algumas emoções que você gostaria de viver com a camisa do São Paulo. E a primeira já deu check, que era um gol no Morumbi lotado com 50 mil pessoas. E como foi importante seu gol ontem, né? Uma emoção única para você e ao mesmo tempo importantíssima pro São Paulo na temporada. Claro, primeiro boa tarde a todos, né? É uma satisfação enorme estar falando com vocês aqui. Respondendo a sua pergunta, é um jogo difícil, né? A gente sabe que contra equipes assim, adversários assim, o jogo fica bloqueado. A gente precisa ali de encontrar os espaços, ter paciência. Muitas das vezes também o torcedor não entende isso, mas a gente está ali trabalhando com bastante afinco para poder solucionar o problema naquele momento. E a gente soube ter paciência, soube ter calma e o meu gol veio no momento certo para poder desbloquear o jogo, para a gente também se sentir mais à vontade, o torcedor também conseguir, né, respirar também um pouquinho mais aliviado. E a minha emoção e era uma meta minha, estrear, fazer o meu primeiro gol com a camisa de São Paulo dentro do Morumbi. Que bom que foi dentro de uma Libertadores que é a cara do clube, né? São Paulo respira essa competição, então eu estou muito feliz, também quero enaltecer de forma exemplar a atitude dos meus companheiros, porque não é fácil, né? Libertadores é um campeonato difícil e a gente soube administrar bem tudo isso e sair com os 3 pontos. Agora o que me chamou a atenção, assim, eu tava atrás de um dos gols, do gol contrário, né? Na transmissão da ESPN. Aí saiu o gol, ficou aquela expectativa do VAR. Aí eu vejo você ali quase na frente do árbitro, ajoelhado, o Rames do seu lado, enquanto não veio o check da arbitragem, você não saiu daquela posição.
era um pedido para que o gol fosse confirmado ou já uma comemoração que você sabia que o gol seria confirmado, interna mesmo de você, com Deus, com quem você acredita e já agradecendo pelo gol? Era uma expectativa ou uma certeza? Claro que era uma expectativa, porque a gente vive ali naquele momento de tensão com o VAR. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser gol, se não vai ser gol. E não só por mim, individualmente falando, mas a equipe precisava daquele gol naquele momento, já tardava aquele gol. Então estava pedindo para que esse gol viesse. Primeiro porque pela minha vontade de poder ajudar a equipe e também porque a equipe precisava daquele gol. Então me ajoelhei, pedi para Deus para que Ele concedesse essa bênção não só para mim, mas também para o meu time. Vamos conversar com o pessoal do estúdio? Eu vou falar para você quem está lá. Tem um zagueiro maravilhoso, se marcasse você, você ia ter problema, chamado Fábio Luciano. Tem um volante que se marcasse você, seu tornozelo nunca mais seria o mesmo, porque ele acertaria umas 3 ou 4 vezes. Você ia ter que passar no departamento médico muito tempo. Tem 2 caras que jogam no ataque do nosso time. Um, que é o apresentador, não sabe nada, mas o Breiler, esse é fera, atacante bom como você. E tem o Pedro Ivo, que é um baita jornalista, estão todos querendo falar com você, então você fica à vontade com o pessoal do estúdio. Claro. Edu, muito com você bom. O André Silva. Muito bom, Edu. E o Pedro é bom jogador também, na articulação ali, né? Grande Pedro. Finalização. Mas, André, sabe que o Edu pegou muito nesse ponto da imagem, ali da oração, né? E eu achei muito legal. Primeiro que ali é muito genuíno, mostrou mesmo, você não fez ali de caso pensado, foi o que você estava sentindo ali, mas acho que foi a certeza também de uma conexão com a arquibancada. Você sentiu que quando o árbitro confirmou o gol, fez aquele ufa, os torcedores tiraram um peso assim das costas? Com certeza, né? Primeiro, boa tarde, é muito bom estar todo falando com vocês aí. Tá, é uma satisfação enorme para mim. Claro, a gente veio trabalhando durante o jogo inteiro, né? A gente teve algumas chances, não conseguimos fazer o gol. Mas naquele momento a equipe precisava daquilo, eu precisava daquele momento porque era uma ansiedade minha poder estrear no Morumbi com gol, ainda mais numa noite de Libertadores. Então na hora que teve ali a indecisão de sim ou não sobre o gol, eu me ajoelhei e pedi para Deus para que aquele momento fosse concedido para nós. O André, Zé, aliás, muito obrigado por atender nosso convite. O André, que é o rei de Diadema, começou na base lá em Diadema, depois voou aí o mundo todo. Zé, já que o Edu falou da marcação firme, né? Ontem ele escapou bem ali no lance do gol, né? Não, é bom jogador, né? Boa tarde, André. Quem tá falando é o Zé Elias. Prazer estar falando com você. Eu vi aqui, né, sua carreira inteirinha, praticamente, você jogou em Portugal, passagem no Shakhtar. Eu queria saber de você, André, o que você está encontrando de dificuldade aqui no Brasil em relação à adaptação ao ambiente, aos treinamentos, né? Porque aqui você joga quarta, sábado, quinta, domingo, né? E coisas que na Europa muitas vezes a gente sabe que o jogador que joga na Europa não tem. E como é que é para você enfrentar, eu não vou dizer clima hostil, não é isso, mas essa pressão enorme no São Paulo, no dia a dia, em cima do Carpini, em cima do resultado de vocês, da performance, né? Como que está sendo para você essa readaptação ou né, esse começo no futebol brasileiro? É um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Zé. Cara, a Europa é um futebol completamente diferente, né, do que a gente se pratica aqui na América do Sul. Na Europa até o gramado é diferente, os gramados são mais lisos, a bola é diferente. Então acredito que eu já tenha passado esse processo dessa adaptação de jogo, de posicionamento, de velocidade de jogo, é diferente. E também trazer isso para o meu time, né? Trazer isso para a minha equipe para deixar o São Paulo ainda mais forte. Já aqui, né, no ambiente nosso de trabalho, é um ambiente muito gostoso, os jogadores... Somos realmente uma família, estamos bem fechados para que os objetivos do São Paulo sejam alcançados. Pedro, faça a sua pergunta aí para o André, por favor. André, Pedro Ivo aqui, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria ouvir de você, você falou muito, os jogadores estão fechados. A gente ouve, comenta e acaba caindo muito no que a gente acha, de opinião, do lado de fora, sobre Carpini, sobre Rames, sobre o porquê daquele drama de ontem, que a bola não entrava, o São Paulo talvez não suportasse uma pressão de uma não vitória, de um tropeço. Queria que você pudesse explicar como é que está esse tal grupo tão fechado dentro, porque tudo que se ouve os jogadores estão muito fechados com o Carpini.
É por quê? É pela pessoa, é pelo trabalho, é por acreditar no trabalho. Vocês sentem também que vocês precisam desse respaldo dele porque há um barulho demasiado fora. Como é que está essa sensação de vocês, do trabalho do Carpini e de como esse barulho de fora chega dentro do grupo para vocês? Sim, primeiro acredito que todo trabalho ele requer um processo para que a gente tenha o êxito lá na frente, né? E com qualquer pessoa funciona dessa forma. Então, até um pedido, deixei esse pedido ontem, acho que o Caleri também, de paciência, porque a gente estamos em constante evolução, a equipe tem demonstrado isso. E tanto nós, jogadores, como a comissão técnica, como o professor Carpini, a gente tem muito boa relação. Todos os atletas abraçam a ideia, gostam da ideia. A gente sabe do que estão falando, do que estão, né, colocando aí. Mas entre nós e a nossa equipe técnica, que é o professor Carpini e todo o staff dele, a gente tem grande parceria, a gente tá junto nessa batalha, porque também não é fácil estar aqui todo dia no São Paulo, é uma pressão muito grande. A gente se ajuda muito. Edu, até antes de você continuar aí, sobre o que você falou, eu ontem senti, para vocês da mesa, eu estava lá fazendo as entrevistas, um discurso muito uniforme, Edu. Você citou o Caleri, que eu entrevistei, mas o Rafael, o Luciano, o Igor Vinícius, todos foram muito claros e eu senti sinceridade. Não foi assim uma coisa protocolar, não, o Carpini é legal, o trabalho é bom, não. Foi uma coisa que os caras fizeram questão de expor das entrevistas, que eles estão fechados. Aliás, a frase do Rames foi: estamos fechados com o Carpini. Então, até para embasar essa resposta que deu o André, não foi só o Caleri e ele. Todos os jogadores que passaram pela zona mista falaram sobre isso, viu, Edu? E a gente vai falar muito desse tema aqui ao longo do F90, a atuação do Rames também, a importância do resultado. A gente está com pouco tempo, mas, Breler, igual no jornal tinha muito isso. A nota do André, ele foi muito bem ontem, né? Jogou muito bem. Qual a avaliação que você faz? Muito bem, Edu. Muito bem. O atacante entra no segundo tempo, 0-0, jogo amarrado. Faz o gol que abre o caminho para a vitória, nota 9. Aí sim, maravilhoso, nota espetacular. E o Capita tá aqui. Capita, deixar um abraço para ele lá, que ele gostou quando abriu um sorrisão quando falou o Fábio e tal. É isso. Não, só deixar um abraço pro André mesmo, né? Dar os parabéns pelo gol. Dizer que a gente aqui, né, na bancada, alguns não são São Paulinos, mas a gente assistindo o jogo, Edu, é bacana, porque aquela emoção, aquele momento do André após, né, a checagem do VAR, eu acho que o Morumbi todo parou, né, na expectativa do gol, e a gente também que estava fora, né, porque a vontade que ele tinha como ele falou, né, como ele mesmo falou, de estrear com vitória, estrear com gols. Então, que Deus abençoe esse seu processo dentro do São Paulo, André, que você tenha muito sucesso ao lado dos jogadores aí, da comissão técnica. E parabéns pela vitória, parabéns pelo gol. E como é importante, né, estrear com gol, a confiança, enfim, o olhar do treinador. E é isso, que vocês que tenham uma ótima campanha em 2024, em todos os campeonatos que vocês forem disputar, André. Não, eu agradeço. Sempre muito bom estar falando contigo também, é um prazer. Eu agradeço. O São Paulo segue agora, né? Já temos aí um compromisso já no sábado dentro da nossa casa. A gente vai mais forte, ainda mais confiante com o apoio do nosso torcedor também. Muito legal, Obrigado. Edu. Olha, obrigado pela entrevista. Um abração para os assessores que liberaram a entrevista. Isso é muito legal, importante. E, André, bom trabalho para você, bom trabalho, Edu. E o Edu, ele tem pouco tempo na cobertura do São Paulo. Dá uma ajuda para ele, que... Quantos anos, Edu, na cobertura do São Paulo? 26 esse ano, Edu. Aí, Falou, 26? tá aí esse aí. Parabéns, Edu, que a gente teve o Dia do Jornalista agora recentemente e é muito legal conviver contigo. Meu irmão, obrigado. Bom trabalho para vocês aí, Edu. Pode encerrar deixando um abraço aí pro André. Tá bom, valeu, André. Vamos lá, Fortaleza, Flamengo, Atlético, Guayaquil. O Carpini ficar tranquilo, é isso. Vocês vão jogar para isso, para que ele tenha estabilidade com o torcedor da arquibancada. Nós vamos dar passo a passo, né? Porque a gente vive jogo a jogo e a gente vai junto tentar fazer o melhor possível para o São Paulo. Que a gente sabe do clube que a gente veste a camisa, sabe da pressão e responsabilidade que é. Então, jogo a jogo, São Paulo pensa para poder vencer. Boa, valeu. Pessoal, boa sequência de programa para vocês. Obrigado. Valeu, um a todos abração, André. Parabéns aí tarde. pelo gol, pela atuação. Muito legal ouvir o André, né? Muito interessante. E daqui a pouco, você, São Paulino, vai ter aqui todas as informações do... Bom, na tela para vocês a sequência. O São Paulo tem o Fortaleza em casa, né? A abertura do Brasileirão. Aí tem Libertadores e Brasileirão. Aí tem Flamengo fora, Atlético Goianiense fora. Barcelona fora de casa, Palmeiras em casa e o Vitória fora. É olhar essa tabela
E eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, Pedro Ivo. Que o torcedor fica olhando e fala, putz, meu, como é que vai ser isso aqui, esse jogo? Será que vai ter problema ali? E o Carpini, como é que... Porque ali nós temos adversários complicadinhos pro São Paulo, né? E no declaração o elenco fechou com ele, né? O elenco fechou com ele, Edu, mas a impressão que se dá é que a cada jogo parece que já tem gente ali velando o corpo, sabe? Tem gente ali velando o corpo. Se não perder outro, estou esperando o momento ideal para consumarem aquilo que estão desejando. Porque o problema para mim, se a análise passasse de fato pelo que o São Paulo não produziu ontem durante boa parte do jogo, ou se pelo que o São Paulo quer de perfil de treinador, ou se por uma troca que olha, não deu certo, o perfil estão trazendo outra, até acharia legítimo. Só que parece que fica ali uma coisa meio, vamos esperar um momento, quando emplacar 2 derrotas ou 2 jogos sem vencer, porque é difícil. Você olhou ali a tela? Você tem ali Barcelona de Guayaquil, você tem Flamengo, você tem Fortaleza, Atlético Goianiense não é essa carne assada, como diria Rafael Marques. Sabe, você vai ter vitória que você precisa entender como é que vai ser esse confronto no Brasileirão. Você vai ter momentos ali que você não vai emplacar 4, 5, 6 vitórias seguidas. Então parece que tem muita gente já velando esse corpo, independentemente de atuação e de resultado. Acho que o São Paulo tem problemas. A atuação de ontem, apesar do 2-0 da reta final ali, da mudança do André, de Caleri, da bola do Ramos, é bom que se diga, não é exatamente um São Paulo perto do que ele pode render, o que representa exatamente uma evolução. A gente falava em chances concedidas do Flamengo. Teve uns 10 minutinhos ali no momento desse chute, a gente tá vendo em 73, né? Até os 80 ali, o São Paulo tá suando frio no Morumbi. Então é isso que tá pegando, então fica todo mundo naquela, o Carpini não dá, e o que é, talvez quem vinha dando respaldo internamente já não tá dando mais. Então fica essa sensação que estão esperando o momento ideal e que uma vitória de hoje não significa segurança para trabalho a longo prazo. O André Silva estava aqui com a gente no início, ele fala algo muito interessante de a gente precisa respeitar o processo, a coisa é a médio e longo prazo. Isso é dito pelos jogadores. Quem manda no futebol, quem avalia, será que está com esse discurso também? Será que acredita nisso também? Ou está ali esperando o mau humor da arquibancada, ou se precisa troca, corrige tudo de novo, muda tudo de novo, começa do zero de novo? Esse é o ponto, Breler. Mas já faz um tempo... Esse é o ponto, né? De a pressão que está vindo mais de fora para dentro, né? Então, mas já faz um tempo que a diretoria, embora o discurso seja outro, já parece que começou a soltar a mão do Carpini. E aí, quando o Muricy vem a público dizer e, de certa forma, dar uma cobrada que o Rames tem de jogar, isso daí já fica evidente que não há um fechamento, não há uma unidade. Os jogadores podem abraçar, estão com ele, gostam dos métodos, gostam da forma como ele trabalha no dia a dia, mas se isso não está integralmente comprado pela diretoria, uma diretoria que naturalmente é sensível por esse movimento de arquibancada, a coisa vai ficando mais complicada. E o Carpini, o trabalho do Carpini, para mim, o Caleri se apega ali à ideia de que quebraram o tabu, ganharam um título em cima do Palmeiras, mas isso tem uma certa validade. Se a gente analisa o trabalho como um todo, principalmente na parte de desempenho, o trabalho não é bom. O trabalho tem muita margem de evolução. Agora, se tem um ponto em que o Carpini tem razão, e ele tocou ontem depois do jogo, é a parte estrutural do São Paulo. O São Paulo hoje, o maior equívoco que pode cometer é acreditar que o único problema do clube se chama Thiago Carpini. E não é. Não é. Está longe de ser. Porque vários técnicos conviveram com o que ele está convivendo agora, que é esse problema crônico de lesões. Não pode ser normalizado isso. E aí a gente pode... O Rogério também criticou. Mas quando ele expõe questão interna, você também não acha que a coisa já não está boa ali internamente? Não. Pra você sair publicamente se defendendo, atirando? Total. Mas eu acho que ele foi muito infeliz, Breler. Você não gostou da declaração dele, Ele foi muito infeliz. Muito infeliz. De abrir assim? Primeiro é o seguinte, quanto tempo faz que o Fernando Diniz passou pelo São Paulo? 2 anos. 2 anos. Em 2 anos, pega quantos jogadores se lesionaram com o Fernando Diniz? Não tinha um no DM. O ano passado foi feita uma reformulação do departamento médico, porque o Rogério Ceni abriu a boca, falou que não tinha água e tal. Mandaram embora todo mundo. Quem falou isso? O Rogério Ceni no ano passado. Qual o tamanho desse rapaz do clube? Grande. Agora, o que eu acho, e a gente estava conversando com o Fábio antes, é o seguinte. Qual é o conhecimento do Carpini para falar de 4 anos atrás do São Paulo? Qual é o conhecimento do Carpini? Ele não tem conhecimento nenhum do trabalho do Diniz, do trabalho do Dorival, do trabalho do Rogério. Ele não tem conhecimento nenhum. Cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem o seu dia a dia de trabalhar, né? E muitas vezes o peixe morre pela boca. Opa! O peixe morre pela boca.
Por que eu estou falando isso? Porque primeiro ele joga responsabilidade para o DM do São Paulo, fala que todo mundo tem que assumir responsabilidade, ou seja, você está dividindo responsabilidade. Peraí, vamos analisar. Pancada, quem tomou pancada? Rafinha, o Rato, tem alguns outros com pancadas, aí, com porradas de trauma. Lucas e Ferreirinha foram lesão muscular. Sim, mas eu vou chegar aí. Aí, o DM tem culpa? O Rafinha toma um chute no tornozelo, o DM tem culpa? O Rato, o cara cai em cima do tornozelo dele, o DM tem culpa? Não tem culpa. Existe um processo natural de recuperação. E aí não tem mágico, aí não é independente se é estrutura ou não. Acho que o São Paulo tem uma estrutura boa. Talvez não tenha a de primeiro mundo, como alguns outros clubes têm. Só que é o seguinte, qual é o conhecimento, eu insisto nisso, qual é o conhecimento do Carpini nos últimos 4 anos para ele falar que nos últimos 4 anos São Paulo sofreu. Com o Diniz não tinha nenhum. Com o Dorival Júnior, mesmo o Dorival tendo alguns problemas, o Dorival foi campeão. Aí ele fala de repetição. É repetição. Por que ele não repetiu o sistema de jogo ontem? Mas é repetição. Por que ele não repetiu? Você acha que é questão do dia a dia, Zé? Não, e o pior para mim agora, quando eu falo sobre que o peixe morre pela boca, ele dá essa entrevista, fala mal, ele deixa muito claro que tem que assumir responsabilidade, jogando responsabilidade para o DM, jogando responsabilidade para todo mundo tem que assumir e tal. Eu assumo como primeiro, porque estoura sempre no jogador, mas eu tô aqui e tal, como escudo, aí beleza. Só que na mesma entrevista, ele fala, eu assumi o São Paulo, eu mudei a filosofia, eu sou um treinador exigente, eu gosto que o treino seja pegado, então toda mudança gera... uma conquista. Uma consequência. Gera consequências. Ou seja... pode ser que o treinamento dele esteja prejudicando os jogadores. Pode ser que ele não esteja controlando os jogadores. Então, porque se ele fala que o treinamento ele exige e esse treinamento precisa de um tempo para se adaptar, ou seja, o que ele está fazendo para não prejudicar os jogadores? O Lucas voltou antes porque ele precisava ajudá-lo? O Ferreirinha sentiu o jogo, sentiu a lesão antes de ontem, né? Ontem, não foi ontem. Beleza. Bom, então peraí, se eu tenho Ferreirinha, Eric, o Wellington, como é que eu vou mudar? Vou mexer tanto a estrutura? Ele mexeu na estrutura do time, então não dá para ele reclamar. Por que ele não falou que ele mexeu a estrutura do time? Porque ele tinha que deixar o Rames livre para poder jogar. Então ele pôs o Araújo para dar um pouquinho mais de segurança. Tem uma série de coisas. 3 zagueiros. Agora, quando ele fala que ele muda a forma de trabalhar, é o jeito dele exigir, é o jeito dele vai ter consequências consequências com os atletas, então ele não joga fora tudo que ele falou sobre os 4 anos. Zé, porque ele assume a responsabilidade. Eu concordo com você nesse... Sabe, é difícil, porque assim, eu vejo o Carpini, ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Você percebe que ele tem boas ideias. Eu acho que a gente pode debater também quão bom ele é. E o que eu ia falar? Ele está se sentindo pressionado. Ele está sendo pressionado. E aí o que acontece? Aí ele não vou dizer que ele não raciocina. A decisão é contaminada, mas você sabe. Então. Só que assim, no começo do ano, você pega as palavras do... Não, o Rames tem que entrar no sistema do São Paulo, senão vai ser difícil ele jogar. Aí passa todos os problemas. Rames é bom jogador, tem que jogar. Como é que você muda de um até o esquema para 3 zagueiros. Então, mas só que aí você não pode falar que o São Paulo vem sofrendo há 4 anos. Ele não pode acusar os caras porque ele não sabe o dia a dia dos treinadores. Zé, eu concordo. Ele não pode fazer isso. E tem uma... Desculpa, Brelho. Assim, aí eu vou falar mais do lado do boleiro, né? O lado do boleiro. Ele não... Como treinador, ele não pode... O grupo está do meu lado. Nós vamos falar disso. Você tem que deixar os jogadores falar. Nós vamos aprofundar esse tema que eu achei treinador não pode... O grupo está do meu lado. Então, e a diretoria? O grupo está do teu lado, nós estamos contra você? Entendeu? Uma série de coisas que você pode repercutir dentro do vestiário que é desnecessário. Se eu sou o médico, eu chego para ele e falo assim, peraí, qual é o problema então? Interno e externo, é isso. Fala, qual é o problema? Mas eu concordo com você. Porque aí, você vê, desculpa, só para terminar, para você, para eu te dar um lado das outras pessoas. O médico pode vir a público e falar assim, mas o trabalho dele, ele exige muito, então a gente não consegue recuperar o jogador porque durante o treinamento ele força muito. Aí vai gerar todo esse desgaste para o Carpini, entendeu? O fisioterapeuta vai cobrar dele. Pô, como é que funciona? Você está falando que tem lesão? Eu tenho 12 jogadores machucados. Dos 12 jogadores machucados, quantos jogaram? Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é,
Pro Carpini... Porque ele tá aprendendo, né, Zé? Ele tá sendo muito pressionado, ele tá numa fase de aprendizado. Em relação a isso, só um pontinho para passar pro Carpini. Só um pontinho para passar pro Porque aí Capita. tem que passar pro Breler Foi o também. Breler que falou que o pessoal tá começando a largar a mão dele? Quem foi que falou? Foi o Breler. Tá aprendendo, tá sentindo. Nada disso é novo quando você contrata um técnico em início de carreira. Só que o papo lá de janeiro era: estamos trazendo um treinador assim, o perfil é esse, estamos aqui para dar respaldo. Amigo, se 11 de abril tu largou a mão dele, você é covarde. Não é só o cara que tá evoluindo, que não é bom. Aí é covardia. Não é somente se você prometeu em janeiro respaldo, você não aguentou a bucha 3 meses e já tá largando a mão, você é covarde. Para agora, daqui a uma semana, 10 dias, 2 semanas ou um mês mandar o cara embora, que ele infelizmente vai ver um processo de questionamento e fritura durante algumas semanas. Então, se você não tá bancando hoje, como é que você contratou bancando em janeiro? Ô, Pedro, aí é tem fácil. um ponto. Aí é fácil o dirigente. Que ele vai embora e o dirigente segue lá. Isso que é o ponto, porque eu vou jogar para vocês com o seguinte cenário. E aí eu quero entender de vocês se vocês acham que o Carpini está sabendo lidar bem com a pressão e com o cenário que está se desenhando para ele. Não, bem não tá, porque tá expondo, tá jogando coisa no ventilador e isso nunca é o ideal. Em ambiente nenhum. Tá taco ele. Tá, total. E eu concordo com o Zé que o técnico, quando cruza essa linha, ele se expõe, ele se desgasta internamente. A questão é como a diretoria amortece esse tipo de recado. Vai ser ali no... realmente, vamos fazer uma autocrítica. Recentemente, o São Paulo tem tido uma incidência muito alta, não só de lesões, várias musculares, mas também de demora de recuperação. E vários técnicos que passaram pelo São Paulo, inclusive o Dorival, sofreram com esses caras que vão para o DM e não saem mais. E aí tem uma coisa que não é só mudar o departamento médico, mudar a fisiologia. É mudar os processos. O que a gente tanto elogia no Palmeiras? A forma como tudo funciona ali como uma engrenagem perfeita. Processo. Todo mundo integrado, todo mundo falando a mesma língua. Sim. Se não está em sintonia com o técnico, tem um problema de ruído. Mas aí o técnico pega e joga tudo no ventilador? Aí o técnico vai e arrebenta com todo mundo. Pode espanar, né? Entendeu? Aí não funciona. Aí ele joga contra ele. Porque está pressionado. E todo técnico... mas você tem que ser inteligente nesse sentido, Breler. Você não pode jogar os caras que estão teoricamente ao seu lado, você jogar contra os caras. Isso é treinador pressionado. O Rogério, quando foi pressionado no São Paulo, jogou um monte de coisa no ventilador mas também. Não só, o Rogério não é só no São Paulo. O Rogério, onde Bahia, vai, ele fala isso. É o perfil. É o perfil dele. Mas o perfil dele. É um problema de pressão que os caras sofrem e aí eles tentam terceirizar a responsabilidade. Só que nesse caso do Carpini, qualquer técnico, se eu sou o diretor, o treinador, eu vou cobrar o cara. Não tá dando resultado, o trabalho não tá andando, o time ainda não tem uma identidade. E ele me diz, olha aqui, eu quero usar os caras. Ontem era um jogo pro Ferreirinha, tava com problema de lesão. Tem algo aí no departamento médico que dá para mudar? Se a diretoria do São Paulo bota uma venda, fecha os olhos e acredita que porque ganhou Copa do Brasil e Supercopa, tá tudo certo? Mas você tem uma outra visão? Não, eu tenho uma outra visão. É difícil. O cara se machuca um dia antes do jogo. Aí o problema é do DM. O problema não é do DM. Também. Se ele está apto a treinar, o problema não é do DM. O problema é o tipo do dia a dia do treinamento. Porque se o DM liberou para ele jogar, é porque o jogador está apto ao jogo, está apto ao treino. Agora, o que ele fez? Qual foi o treinamento? Você lembra do Sampaoli? O Sampaoli tinha data FIFA. Antes de acabar a data FIFA, você tinha 3 jogadores machucados. 3, 4. Por quê? Ele arrebentava com os caras nessa mini pré-temporada. Então, assim... Zé, o Lucas se machucou com o Dorival e voltou a se machucar de novo. Mas isso daí, muscular, mas a reincidência não significa que é o DM. A reincidência, a reincidência passa também pelo tipo de jogador, qual é o jogo que está fazendo. O Lucas mudou de estilo de jogo. Contra o Milionários, o Lucas teve que marcar. São Paulo, eu acho que eu entendo que você está falando do Breler também, mas eu acho que o São Paulo, ele carrega esse histórico do departamento médico, independente do profissional, isso eu concordo com o Breler. Independente do profissional, ele carrega isso. Em muitos momentos, tem muito jogador no departamento médico. Aí eu vou, lógico, concordar com você. Tem várias situações. É o cara que toma uma pancada, o cara que se machuca no treinamento com um companheiro, é um cara que tem uma lesão muscular. O tempo de recuperação que tem que se entender, né? Agora, com relação ao Carpini, Edu, eu acho que nada é bom nesse momento, o extremo nunca é bom nesse momento, sabe? Eu acho que ele não tem bagagem para assumir essa responsabilidade sozinha. O São Paulo contratou sabendo disso.
Eu acho que errado dele, quando ele é cobrado pelo torcedor, principalmente na arquibancada, e ele aponta o dedo. Esse final nunca é positivo. Eu acho que você conversar, portas fechadas, você entender o processo do departamento médico, Por isso né? que eu acho que o trabalho eu acho que o torcedor, quando o torcedor olha na arquibancada, ele sabe que tem um problema do Carpini. Eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas aqui com relação à opção de peças, esquema tático. Sim. O São Paulo é um time que parece que não tem entrosamento. Só que o torcedor também olha, aquele que é inteligente, lógico que muitos são, e conhecem o São Paulo, sabem que hoje o São Paulo tem muitos jogadores no departamento médico. E você não pode exigir de um time que tem quase os seus principais, Rafinha no departamento médico, Lucas no departamento médico, Rato no departamento médico. São jogadores que fazem falta nesse momento para o São Paulo. Então, eu acho que é um processo, eu acho que falta respaldo para o Carpini, né? Sim. Eu acho que de diretoria, eu acho que o torcedor cobrar, querer que o São Paulo produza mais dentro de campo, eu acho que tudo isso faz parte do processo. Eu acho que o São Paulo precisa mais. Eu acho que o Carpini, por essa inexperiência, ele, em alguns momentos, ele monta o time, na minha opinião, ele monta o time errado. Ele demora para reagir na beira do campo. Um cenário desenhado e parece que ele teima em fazer a modificação. Por exemplo, ontem o São Paulo veio com 3 zagueiros. Vamos entrar um pouco no esquema tático. O São Paulo vem com 3 zagueiros. Você monta um esquema com 3 zagueiros porque você tem uma ideia do adversário e principalmente por quê? Porque você quer dar total liberdade para o Rames criar. Só que em um momento do jogo, no intervalo, no primeiro tempo isso aconteceu muito, o São Paulo tinha 3 jogadores defensivos que não tinham função quase nenhuma. Então, assim, você olhava para o único atacante do Cobressal, ele encaixava no Pablo Maia, fazia a marcação do primeiro homem do meio campo. Você tinha 3 jogadores sem fazer nada, né? Mesmo eles avançados, o mas Ferrarese então, e o Diego isso que eu falo, Breiler, porque assim, a gente fala do Diniz, que tem umas questões no trabalho dele. Quando ele faz muito, né? Eu acho que é extremo. Ele percebe que esses jogadores de zaga não têm função, eles colocam jogadores de meio campo. Mas eu acho que ontem, por exemplo, então o Diniz faz isso a todo momento, mas eu acho que ontem o Carpini, ele poderia entender. Bom, os caras têm um cara de um atacante encaixado no volante, eu tô com 3 peças aqui, que por mais que o Ferrarese tentou fazer esse movimento, mas ele é um zagueiro, ele não tem a qualidade de um meio campo. Então, acho que tem questões técnicas a ser resolvidas, questões de trabalho dia a dia, de entrosamento de time. Mas hoje o Carpini é um profissional semi-abandonado, assim, tudo cai na conta dele, eu acho que não é... Tá aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil falando sobre o São Paulo, debatendo principalmente sobre o Thiago Carpini. Tem também um trecho da entrevista completa, né, do André Silva, foi um dos destaques ontem, né, contra o Cobressal, fazendo o primeiro gol, o Caleri marcou o segundo, mas principalmente sobre o trabalho do Carpini. Na minha opinião, o Carpini, né, a qualquer momento, ele vai deixar o São Paulo, porque está muito pressionado, mesmo com essa vitória de ontem, fica bem difícil, né, do Carpini se manter no comando do São Paulo, se manter como treinador do São Paulo, porque o time não vem jogando bem, ontem venceu, mas não está conseguindo jogar aquele bom futebol. As lesões não é desculpa para o São Paulo não mostrar um melhor futebol. Tem boas peças, um bom elenco para isso. O Carpini não está conseguindo extrair o melhor dos jogadores do elenco. E a qualquer momento, né, se o São Paulo tropeçar contra o Fortaleza, né, na estreia do Brasileiro, acredito que o Carpini não vai seguir no São Paulo. Tá difícil a situação dele, a gente via ali no começo, ele era bem mais próximo do Muricy, agora parece que já está um pouco mais distante, né, não tá tendo mais essa parceria que ele tinha lá no começo com o Muricy. Então fica bem difícil, né, de dar sequência, né, nesse seu trabalho do São Paulo. Concordo com o Fábio Luciano aí, principalmente nas suas análises, com o Zé Elias também, foram muito bem da análise sobre o trabalho do Thiago Carpini. Algumas declarações também dele ali, ele foi infeliz em algumas declarações, não precisa expor muitas coisas, falando ontem mesmo na coletiva, algumas coisas ali eu não concordei. Então, fica bem complicada a situação do Thiago Carpini, até porque ele é um treinador que não tem tanta bagagem, né, para segurar essa pressão. É um treinador que não tem muita experiência, não tem muita bagagem, e ainda mais se tratando de São Paulo. É um clube gigante e o Carpini ainda não está pronto, né, para aguentar essa pressão toda que vem sofrendo nesses últimos dias aí. E os torcedores criticam com toda a razão. O time não está jogando bem, não está conseguindo evoluir, o Carpini não está conseguindo achar soluções para fazer o time jogar um bom futebol. Então,
fica bem complicado nessa situação do Carpini. Vamos aguardar os próximos capítulos. Final de semana já tem jogo importante, estreia do Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você manteria o Carpini? Você demitiria o Carpini? Já ia atrás de um novo treinador? Comenta aqui abaixo. Quero ver a opinião de vocês aqui. Torcedor do São Paulo, deixa a sua opinião. Obrigado a você também que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.